Olá, eu sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras, e estamos dando início a mais um Conversa com o Analista. O assunto de hoje é soja. Eu converso com o analista de safras e mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque, sobre o comportamento do mercado brasileiro e também do mercado internacional nesse começo de agosto. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Dylan? Boa tarde a todos. Vamos lá, vou falar um pouquinho desse mercado aí que está bastante agitado ainda em cima das questões climáticas nos Estados Unidos. Semana que vem a gente tem o USDA, né, Dylan? Bastante Sim. importante aí. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes da gente começar a conversa, o Luiz já mais ou menos antecipou aí o que a gente vai conversar. Eu gostaria de convidar a todos para visitar o nosso site, safras.com.br, e pedir uma amostra grátis da plataforma Safras. E também aproveito e convido a visitar o nosso canal no YouTube, o Safras TV, pedir e peço que se inscreva lá, ative as notificações para acompanhar as informações do mercado, não só de soja, mas de todas as commodities agrícolas, as principais commodities brasileiras. Bom, Luiz, começando então, vamos falar um pouco de Chicago. Chicago mudou um pouco de esse quadro, esse cenário, né? Já em julho, que foi marcado por preços altos, superando a casa de 14 dólares por bushel na posição novembro. Já no final de julho, nesse início de agosto, parece que o quadro é diferente. É isso, Luiz? É isso mesmo, Dylan. Ao longo de julho a gente viu um mercado mais firme, né? Praticamente ao longo de todo o mês o mercado em Chicago subiu. Em cima de algumas questões climáticas, mas também em cima de um relatório do USDA, que apesar de não ter cortado produtividade americana, a gente lembra que o USDA nos surpreendeu quando cortou a área americana, né? Então, só pelo corte da área americana, o USDA já teve que tirar aí uma boa parte da produção. E a gente entende que ainda existe espaço para o relatório da semana que vem para o USDA cortar um pouquinho mais essa produção, né? Eu acho que ele já cortou bastante, eu acho que pode cortar um pouco mais, talvez 1 milhão, 2 milhões, mas a gente está entrando no mês decisivo, que é o mês de agosto, então a gente ainda tem um mercado climático bastante importante. Nesse início de agosto, a gente vê um mercado mais fraco, digamos assim, ou, né, ou mais negativo, porque o clima tem sido melhor, a verdade é essa. Né? O clima nessas próximas 2 semanas, incluindo a semana atual, mais a próxima, é um clima um pouco mais úmido, com temperaturas mais amenas, o que é favorável para o desenvolvimento das lavouras. O grande ponto é que as lavouras não estão em condições, né, que deveriam estar para a gente atingir aquele potencial produtivo de produtividade de 52 buchas por acre, que é o que o USDA ainda está estimando. Então a gente entende que o USDA pode sim cortar um pouco essa produtividade no próximo relatório, mas o mercado tem muita dúvida com relação ao USDA. É por isso que o mercado ainda não está precificando isso, talvez precifique a partir de segunda-feira, né, até mesmo vendo aí as pesquisas né, com relação aos números do uso e tal, que a gente inclusive vai divulgar. Mas eu apostaria nesse momento num corte de produtividade que pode trazer um certo fôlego para Chicago. Mas, de novo, o USA tem nos surpreendido, não, a gente não pode tirar essa possibilidade de uma nova surpresa, mas eu acho que para o USA ser coerente com que ele mesmo está indicando em condições de lavouras, ele tem que cortar um pouquinho a produtividade. Mas antes dele confirmar esse número, o mercado vai olhar para clima, né? Está fazendo isso, e como o clima é um pouco melhor, né? Um pouco mais úmido, e esse mês de agosto é decisivo para as lavouras americanas, o mercado tem um momento um pouquinho mais negativo agora nesses primeiros dias de agosto. Isso refletiu no mercado brasileiro, né, Luiz? Preços mais baixos, o mercado está pisando no freio em termos de comercialização. Gostaria que tu explicasse um pouco para nós como é que foi esse movimento. No mês de julho, parece que o produtor voltou ao mercado, é isso? Exato, como eu falei, o mês de julho foi muito positivo para Chicago, né? Então o produtor aproveitou esse movimento positivo e avançou na comercialização, né, em níveis bem maiores que em meses anteriores, aproveitando essa recuperação dos preços. Além disso, além de a gente ou ter visto um Chicago melhor ao longo de julho, a gente está vendo prêmios melhores, né, Dylan? O que Uhum. é natural, o que costuma acontecer no segundo semestre do ano, porque à medida que a gente vai avançando para o final do ano, a gente tem menos soja disponível no mercado brasileiro. Então, é um movimento que também pode ser aproveitado, tá? Claro que quando o Chicago caiu bastante agora nas últimas sessões, naturalmente os preços tiveram que ser ajustados para baixo. Mas a gente não vê uma inversão de tendência, a gente vê uma certa tendência de firmeza para os preços, ou de uma continuidade de recuperação. Não dá para esperar que o preço vai subir 30, 40 reais, vai voltar para os 200 nos portos. Isso não vai acontecer, provavelmente.
tá? Mas que o cenário para a safra disponível agora no segundo semestre é um pouco melhor, ele é. Então, inclusive hoje o câmbio subiu, né? Voltou a subir aí para níveis mais interessantes, mais próximos de 4,90. Então, é um cenário um pouco melhor para o produtor. Eu acho que a gente pode ter nas próximas semanas preços um pouco melhores para a safra disponível. Agora, para a safra nova, Dila, a gente tem que ter um alerta ligado de novo, porque à medida que a gente for avançando na colheita americana, o mercado climático sai de jogo, o mercado climático americano, e entra o mercado climático sul-americano. E a gente lembra que esse é um ano de El Niño, está confirmado, os mapas estão nos confirmando isso também. É um El Niño bem clássico, com chuvas acima da média na Argentina, chuvas acima da média no sul do Brasil, chuvas abaixo da média no norte e no nordeste, também é uma coisa importante. Mas a gente lembra que no norte e no nordeste não está o grosso da produção, né? O grosso da produção está no centro-oeste, sudeste e sul. E nesse primeiro momento, ainda é muito cedo para qualquer definição, mas nesse primeiro momento, a gente trabalha com uma safra cheia no Brasil, ou uma safra grande no Brasil, recorde de novo, por aumento de área inicialmente, né? Obviamente a gente vai ter que ver como é que vai ser o plantio, como é que vai ser o clima e tudo mais, mas principalmente o que pode pesar para a safra para 2024 ou para a próxima temporada é a recuperação provável da Argentina, né? A gente teve uma quebra muito grande na Argentina, de 25 milhões ou até um pouco mais, 30 milhões, algumas casas trabalham aí. E dificilmente a gente não vai ver uma recuperação na produção argentina, dificilmente a gente não vai ver uma produção acima de 40, 45 milhões. E somando uma safra americana, que apesar de não ser cheia, ainda vai ser grande, aí 115, 116, 117, a ver ainda. Com uma safra brasileira boa e uma safra argentina recuperada, a gente vai ter ou deve ter mais soja disponível em 2024. E isso Chicago vai refletir negativamente, se isso se confirmar, obviamente, né? Então é importante o produtor, eu acho que ligar um alerta, principalmente com relação à safra nova agora, aproveitar os momentos que Chicago pode trazer, talvez um pós-relatório, um relatório altista, Chicago pode subir um pouco mais, aproveitar um câmbio um pouco mais firme, aproveitar que os prêmios não estão tão pressionados ainda, porque apesar de eles estarem negativos para a safra nova, a gente está falando aí de menos 50, 60, 70 pontos, a gente lembra que a gente teve menos 200 nesse ano ali durante a colheita. Então, esse cenário de menos 200 pode se repetir se a gente colher uma safra grande no Brasil e na Argentina. Então, o menos 60 não é tão ruim assim, né, Dylan? Então, Sim, claro. eu acho que o produtor pode começar, o produtor que ainda não avançou, não fez nada de safra nova, tem que começar a fazer alguns contratos de safra nova, porque existe um risco da gente ter um preço mais pressionado lá na frente. Então, eu acho que é um momento, apesar das indefinições, né, nesse momento é um momento de oportunidade, principalmente com relação aos contratos de safra nova. Luiz, falando, já que tu tocou aí no assunto da safra nova, recentemente Safras e Mercado divulgou seu relatório de intenção de plantio e no final da semana passada atualizou o quadro de oferta e demanda. Eu gostaria que tu colocasse para nós aí quais foram os destaques desse quadro de oferta e demanda, esse primeiro quadro para a temporada 2023-2024. Bom, o primeiro destaque, né, Dylan, naturalmente é a intenção de plantio para a próxima safra, que aponta para um novo aumento de área, né, porque apesar dos preços terem ficado menores agora no primeiro semestre, essa recuperação agora que a gente está vendo no segundo semestre, aliada a um custo de produção menor nessa próxima safra, que já é um fato, né, que a gente não vai ter custos tão elevados como na safra anterior, vai fazer com que o produtor volte a aumentar a sua área de soja no Brasil. Então, talvez num ritmo um pouco menor que em anos anteriores, mas ainda assim é um aumento, e naturalmente o aumento de área traz um potencial produtivo maior. Então, com um clima bom no Brasil, que é o que a gente tem que esperar nesse momento, a gente deve ter uma produção acima de 160. Hoje a gente está trabalhando com uma produção de 163,2 milhões, 163 milhões de toneladas. Então, é uma safra muito grande, se confirmada, que tende a pesar sobre o preço, que tende a trazer uma recuperação de estoque brasileiro, mas o outro destaque é o aumento da demanda que a gente está esperando, né? Com uma safra tão grande no Brasil, com tanta soja disponível, a gente entende que existe espaço para as exportações brasileiras crescerem novamente e se aproximarem dos 100 milhões pela primeira vez, né? A gente está trabalhando com uma estimativa inicial de exportação de 99 milhões, contra 95 que a gente está prevendo para essa safra, então é um aumento interessante. Então, esses seriam os destaques, mas eu acho que, assim, mesmo com o aumento de demanda, o que a gente tem que também é um ponto importante para falar, mesmo com o aumento de demanda, o aumento da produção deve ser maior do que o aumento da demanda, o aumento de oferta brasileira. Então, isso deve levar a uma recuperação de estoque.
né? Então, e naturalmente estoque é o que manda no mercado. Quando a gente tem Sim. muita soja disponível, o estoque grande, né, acaba pressionando o preço. Então, esses são os destaques assim que a gente tem inicialmente para o quadro de oferta e demanda, para o quadro de intenção de plantio. Obviamente é muito cedo para qualquer confirmação, Claro. né, Dylan? Mas a gente, como eu falei, a gente tem que trabalhar nesse momento com um cenário positivo para a safra brasileira. Dificilmente a gente não vai ver aumento de área, né? A gente deve ver aumento de área em praticamente todos os estados brasileiros aí. E esse potencial produtivo recorde aí é um dos fatores que a gente tem que ligar um alerta aí com relação para a próxima safra, porque produção muito grande no Brasil, produção muito grande na Argentina, costuma resultar em preços pressionados no primeiro semestre, e esse é o cenário que a gente está vendo hoje. Tá certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com o Luiz Fernando Gutierrez Roque, o analista e consultor de safras e mercado para a soja. E o Luiz, já resumindo um pouco, já prevê um momento no curto prazo para quem tem soja disponível aproveitar para comercializar e acendeu o alerta para a safra nova quadro, que aponta para um aumento nos estoques brasileiros, o Brasil, principal produtor mundial de soja, que pode pressionar nas cotações da soja. Aproveito também e peço para que vocês visitem as nossas redes sociais, elas estão aí na tela. Você pode acompanhar mais informações sobre os mercados e também aproveitar as promoções de safras e mercado. Falando em promoções, falando em oportunidades para safras e mercados, você vê listado aí também na tela os cursos programados por safras para esse mês de agosto. Luiz, muito obrigado pelas informações e até a próxima. Obrigado, Dylan. Até a próxima.